Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ID Podcast. Eu, mais uma vez, estou aqui com Etsu Yuda, Olá! meu maridão, e estou muito feliz de mais uma vez estar aqui, né, nesse episódio, podendo gravar e compartilhar com vocês coisas incríveis. E eu tenho certeza que esse episódio vai ser um episódio disruptivo aí para vocês. E eu quero agradecer vocês também que têm acompanhado a gente aqui no canal, que têm curtido, que têm compartilhado, que têm comentado. Você que foi lá e se inscreveu, muito obrigado. Continue compartilhando, continue enviando para os seus amigos, para os seus familiares, enfim, seus grupos aí de WhatsApp. A cada dia que a gente está aqui, né, se empenhando e fazendo esse conteúdo aqui, é com muito amor, é com muita dedicação, é sempre com o objetivo e o propósito de levar desenvolvimento e crescimento, né, para a sua vida como um todo. E hoje, nesse Pam, pam, episódio, pam, pam. Deixa eu falar um pouquinho, deixa eu me apresentar também. vai lá. Pessoal, eu sempre começo a falar também, né? No início. Seja muito bem-vindo a mais um episódio, né, do ID Podcast, seu podcast de inteligência, desenvolvimento e espiritualidade. E Espiritualidade. a gente não pode esquecer, né, amor, de agradecer os nossos patrocinadores, Brandão, Isso tá? aí. Comércio Exterior e Restaurante Padaria Papatucci, melhor padaria e restaurante da região. Muito obrigado vocês, né, que têm nos acompanhado, como minha esposa aqui comentou. E não se esqueça, né, aquele pedidinho especial de início de podcast, né? Coloca o seu dedinho aí, ó, começa já a curtir, comente durante o podcast e compartilhe. Assim, o algoritmo do YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele entrega para mais pessoas esse conteúdo. Gente, hoje a gente está aqui com uma convidada disruptiva. Poderia dizer assim? Disruptiva? Claro, com certeza. Nada mais, nada menos. Está conosco hoje a Luciana. Muito prazer, Luciana. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Honrada de estar aqui com vocês. Gratidão. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. É isso aí, gente. Olha, eu vou fazer aqui uma breve apresentação, tá, da Luciana. O nome dela, né, completo é Luciana Santos, mais conhecida, na verdade, né, como Luciana Santos. Ela é fundadora do Instituto Luciana Santos, especialista em mentoria para estruturar e vender curso de confeitaria. Confeitaria. Gente, pensa só, uma expert em confeitaria, tantos anos de experiência em confeitaria, e agora ela é uma mentora. Agora não, na verdade, há um bom tempo ela é uma mentora que transforma milhares de mulheres no Brasil inteiro e fora do Brasil também, né? Levando conhecimento, expertise, né, em cima da confeitaria, fazendo outras mulheres, né, para ser mentoras também, né? Então, eu não vou falar tudo não, tá, gente? Deixa que ela vai, vai falar um pouquinho aqui. Então, assim, com mais de 50 mil seguidores no Instagram, daqui a pouco ela vai falar o arroba dela também. Gente, ela tem inspirado milhares de pessoas, né, a transformar paixão em profissão. Seja bem-vindo mais uma vez, Obrigada. Luciana. Obrigada. Gratidão. E hoje, amor, eu já, de costume, a gente já começa já a passar a bola, né, Ai, meu Deus. pro convidado, porque a gente costuma dizer, né, que quando a gente convida alguém, né, que o tempo em especial é para essa pessoa. O que você acha? Com certeza. Hoje a gente está aqui para eu te ouvir falar, né? Mas posso começar fazendo uma Pode, perguntinha? lógico, pode, com certeza. Como que você começou a trabalhar com a confeitaria? Foi uma coisa que você sempre teve paixão? Foi tipo, nossa, eu precisava fazer alguma coisa, era aquilo que... Como que surgiu a confeitaria na sua vida? As pessoas têm uma curiosidade. Normalmente a confeitaria ela surge por amor, né? As pessoas falam, minha avó, minha mãe, minha tia. No meu caso não foi esse. O meu caso foi financeiro mesmo. Tinha chegado de Portugal em 2012, estava grávida da Yara
E aí eu fui fazer o chá de bebê dela, porque o investimento para fazer um chá de bebê era muito alto aqui no Brasil. Depois de morar tantos anos fora, para gastar algum dinheiro, fica mais seguro. É verdade. E aí eu fui fazer o chá de bebê dela, e naquele momento ali de fazer cupcake, fazer o bolo de fralda, essas coisas, eu vi uma oportunidade de fazer negócio, de começar um negócio. Mas eu não comecei pela confeitaria em si, pelo bolo em si. Eu comecei pelo negócio mesmo. Então, eu fui para o Google, montei um site, montei a empresa, que na época era Cupcakes da Yara. E eu acho que foi exatamente nisso que o meu jogo mudou na confeitaria. Que a maioria das confeiteiras, elas começam pelo bolo, pelo trigo, e vai fazendo, fala para a vizinha, não sei o quê. Eu não, eu queria que as pessoas olhassem para o meu negócio e vissem um negócio, e não uma menina que começou a fazer bolo porque chegou de Portugal e está sem nada. Sim. Então, ali que eu comecei na confeitaria pelo negócio mesmo. Então, eu fui mesmo que levada, assim, sabe? Pô, bacana. Empurrada a fazer Sim. bolo. Só que não foi pelo bolo, né? Foi pelos cupcakes que eu comecei. Depois, mais ou menos menos de um ano, eu descobri a gravidez do Isaac, que é bem pertinho da Yara ali. Aí eu não tinha como voltar para o mercado de trabalho e entrei de cabeça para a confeitaria mesmo. E fiquei. Que legal. Ou seja, 12 anos, né, de confeitaria. Na verdade, a gente sempre faz uma pergunta antes, né? Uma pergunta de praxe, né? E assim, mas não tem problema não. Vou fazer ela agora, tá? Quem é a Luciana Santos? Então, a Luciana Santos é mãe, é noiva desse príncipe encantado que Deus me deu, com um laço e tudo. É o meu companheiro de vida, meu sócio para a vida também, né? Porque a gente fala, quando a gente casa, a gente tem um sócio, né? É verdade. Para tudo, para o casamento, para a empresa, para os negócios, para tudo. Deus me deu esse presente. Sou mãe de 3. O mais velho, que veio de Portugal, né? Que ele nasceu lá, meu português. E aí vem a Yara, depois veio o Isaac. Português de Portugal, né? Português de Portugal. Português de Portugal. E empresária, dona, CEO do Instituto Luciana Santos. Essa é a Luciana. E hoje mentora de quem quer começar a ensinar confeitaria. Que legal. Legal, bacana. Então, assim, né, hoje temos um convidado também especial que está ali sentado, né? Seja bem-vindo. Príncipe, né? Olha só. Olha, que honra, hein? Presente com laço e tudo. Amor, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O amor está no ar. Eu vim assim também, como príncipe, com lacinho e tudo. Vim lá do Japão. Não sei se você conhece a nossa história. Não vou contar, que hoje não é o nosso dia de contar a história. Mas, né? Em off a gente conta, né? Em off a gente conta. Em off a gente conta pra Luciana. Ai, meu Deus, mas é muito legal. Assim, Deus, Você quer saber se você veio com laço? É. Veio com fita? Tô enrolada no laço. Aqui, ó. Tá enrolado porque no laço. Tô no laço até hoje. No laço do amor. Gente, acho que esse podcast aqui vai virar o podcast Do O Love. Amor Está no Ar. Que legal, que legal. E Deus, ele sempre nos surpreende, né? Que bom. Aí, você falou que morou um tempo, né, em Portugal. Lá você já... essa parte... Como é que é o nome do... Você começou a fazer os... Cupcake. Cupcake, né? Da onde surgiu... assim, da onde nasceu isso? Você tinha isso desde pequeno? Você já fazia bolo em casa? Nada. Porque lá em casa tem umas meninas lá que, não sei se você sabe, que... Eu sei. Que Que vez de quando gosta de fazer, né? E arrebenta na cozinha. Tá? Então, não. Eu não tive, e foi justamente porque eu fui fazer o chá de bebê da Yara. Então, eu ali fui procurar na internet alguma coisa para fazer pro chá de bebê dela e falei, vou me arriscar aqui. Ficaram horrorosos, mas mesmo assim eu falei, vou me arriscar aqui, porque eu precisava, na verdade, fazer dinheiro. Sim. Meu foco não era confeitaria, não era... Tipo, porque eu gosto de cozinha, não gosto de cozinha. O foco era o negócio, né? Meu foco era o negócio, entendeu? Eu precisava fazer uma renda extra. Sim. Porque eu tava um bebê pequeno, você não tem como voltar para o mercado de trabalho. Então, meu foco era fazer uma renda extra, né? Eu acho que é porque eu sempre tive um DNA empreendedor, assim, desde que eu me entendo de gente, mesmo trabalhando CLT, dentro de uma empresa, eu sempre empreendi dentro da empresa, sempre trabalhei com venda.
Então, eu sempre tive esse lado, acho que do empreendedorismo muito forte, porque minha mãe apesar de minha mãe ser foi enfermeira, né, durante muitos anos da vida dela, mas ela já foi empreendedora. Meu pai, empreendedor, também foi CLT. Então, já tem essa veia do empreendedorismo, entendeu? Ai, bacana. Legal. E a sua experiência antes de ser mentora, né? Aham. Vamos falar do início, vamos construir essa jornada aqui, vamos conversando. Como que você começou o seu primeiro negócio? Não como mentora, mas se você viu, nossa, eu tô gostando do negócio, tô vendo que isso é uma oportunidade Aham. de gerar uma receita. Como é que foi esse processo? Então, a primeira coisa que eu fiz foi ir pro Google, colocar o meu negócio ali pro Google. As encomendas começaram a vir, a primeira encomenda de cupcake começou a vir, a segunda, a terceira, eu vi que Uau. tinha um retorno ali financeiro. Só que no meio do caminho eu estava querendo desistir porque trabalhava muito e a renda mesmo, o valor em dinheiro era pouco. Porque no Brasil tudo era muito caro, assim. Né? Até hoje é muito caro. Então não estava compensando. Aí quando eu descobri a minha segunda gravidez, que eu fui pro bolo, é que melhorou um pouco, porque eu comecei a fazer kits. Então, eu trabalhava com encomendas, mas com 3 crianças, o Iago pequeno, a Yara e a Isaac bebê ainda. Então, foi bem difícil, mas Desafio, trabalhei né? ali Aham. um ano e meio. Aí, eu quase chegando em 2 anos de confeitaria, uma pessoa me perguntou se eu ensinava o que eu Nossa, fazia. que legal. E aí, nessa que ela me perguntou, eu falei, eu acho que aqui tem uma oportunidade melhor para mim. Porque, assim, na encomenda, eu fiz dinheiro? Fiz. Consegui realizar? Consegui. Gerei uma autoridade? Gerei. Mas financeiramente expressivo, assim, falando, quando eu fui para a área de ensino, é A que deu. professoral, né? Porque as pessoas olharam para mim já diferente. Elas já não me olharam mais com a menina da. Essência, nossa missão de vida, enfim. Eu sou totalmente fã desse tipo de assunto, porque eu vejo que hoje a gente está vivendo um tempo onde muitas pessoas vivem uma grande crise de identidade. Né? Elas não sabem quem são, não sabem o que querem, não sabem muito menos aonde vão chegar. Né? Então, assim, elas... É aquilo que a gente falou sobre, né, amor? As crenças limitantes. Né? Muitas vezes elas foram extremamente bloqueadas, né? E hoje vive o reflexo, essa paralisia, né? Elas vivem um reflexo disso e quando eu vejo que existem pessoas que Deus tem levantado, sabe, para ativar propósito, seja por meio de um bolo, seja por meio, né, de Qualquer coisa. qualquer outra coisa, sabe? Eu vejo assim que pessoas elas voltam a ter esperança, né? Eu estava lembrando aquele trabalho que você estava desenvolvendo no outro ano, né? Um centro comunitário, né? Onde tinha ali diversas mulheres. Gente, eu participei de alguns momentos desses, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu vou passar para você, mas assim, tô falando da minha experiência, porque eu fui lá. Eu vi aquelas mulheres radiantes, sabe? Mulheres simples, mas conta um pouquinho. Eu desenvolvi um projeto. Nossa igreja tem uma casa, né, onde ela presta um serviço social. E ali eu trabalhei durante 7 meses com um grupo de mulheres para fazer mentoria com elas para trabalhar a identidade. Legal. Né? São mulheres em estado de vulnerabilidade, né? Algumas com situações de violência doméstica, são diversas situações, né? Elas chegavam, tinha um grupo, né? Elas chegaram para mim, mas eu não tinha acesso a nenhuma dessas informações, a princípio. Só sabia que era um grupo de mulheres que, né, que de alguma forma elas tinham alguma história ali assim. E aí eu fui trabalhando com elas durante 7 meses. E como é um grupo apesar delas que é um projeto social, então elas recebiam um benefício, mas para ela receber esse benefício, elas participavam da mentoria. Ela fazia parte da programação. Uma das programações era a mentoria. Então, a princípio, elas nem queriam estar ali, porque elas estavam mais por conta Do benefício. Exatamente.
E aí, ao longo do tempo, fui desenvolvendo esse trabalho com elas, e à medida que a gente foi desenvolvendo, às vezes me batia a dúvida, eu ficava assim, poxa, será que está gerando, será que realmente está fazendo algum efeito na vida delas? Porque como a gente não tinha tanto proximidade no início, né, elas ficavam bem Tem uma assim, barreira, né? uma barreira, isso. Eu me colocava de igual para igual, até porque nós somos Não de igual somos para igual. igual. Eu não era melhor do que elas Exatamente. mas em nada mesmo. E eu me coloquei ali também como uma aprendiz, porque eu estava ali para aprender com elas, com a história de vida delas e tal. Mas elas muito assim, né, no início, assim, Resistência, né? reservadas e tal, exatamente. Mas com o tempo, conforme o tempo foi passando, elas começaram a trazer os depoimentos. Algumas coisas começaram a acontecer na vida delas, e elas foram trazendo esses depoimentos, assim, e aí teve o encerramento no final. E assim, o que a gente ouviu, né, Nossa, delas, né, assim, do resultado, né, daquele trabalho na vida delas, assim, foi algo, assim, maravilhoso. E é isso, né, é o poder que a mentoria tem, né, de transformar. Porque às vezes, e o que eu sempre falava para elas, a maioria delas eram pessoas assim com uma situação restrita financeiramente falando. Então a gente incentivava muito para que elas fizessem algo a mais. O que você tem, né, que você pode monetizar para você melhorar a sua qualidade de vida, né? Não só esperar pelo governo, não só esperar pela igreja, não só, né, mas o que você tem. E elas tinham, né, então assim, às vezes a pessoa ela tem um talento, ela tem algo. Todos nós Todos temos. nós nascemos com Todos talento. nós temos alguma coisa que a gente pode oferecer, É. né? E pode monetizar. Só E que pode mudar a vida do e outro. pode mudar a vida do outro. Só que às vezes a pessoa ela não valoriza aquilo, né? Eu vejo que na prestação do serviço muitas vezes a pessoa ela tem ali a habilidade para, né, para o serviço que ela vai prestar, mas ao mesmo tempo que ela tem aquela habilidade, mas ela não tem essa valorização do que o que ela faz é de muito valor, é de muita importância, seja qualquer coisa, porque talvez para aquela pessoa ali é algo que, sei lá, estou só trocando uma lâmpada ou pintando alguma coisa. Mas para quem não sabe, eu não sei, outra pessoa não sabe. Ou mesmo que eu soubesse, às vezes eu quero aquele serviço, eu preciso daquele serviço, tem importância, tem valor, tem. Então eu chamava muita atenção delas nesse sentido, assim, né? E você falando, acho que foi isso que você lembrou, né? Da exatamente, transformação, né? De transformação. como que gera transformação. E eu penso assim, Luciana, o propósito, né, ele nunca é individual, né? Ele sempre age no coletivo. Quando você descobre o seu propósito, ele nunca é para você, individualmente. Não sei se você concorda com isso. E normalmente o propósito ele não está ligado a uma coisa muito simples, né? O propósito está ligado a alguma coisa que te dói. Te dói. É aquilo que foi transformado em você que se torna um propósito seu para com outras pessoas. Porque Exatamente. eu não sou capaz de ensinar o outro se eu não tiver vivido aquilo. E se principalmente se eu não tiver sido curada por aquilo. E aí eu não tenho capacidade de curar o outro. Então, para mim, o propósito em si, né, que todo mundo fala do propósito, nada mais é do que o ID. O ID, gente. O Nada ID. mais Bota a câmera que entendeu? o ID. Nada mais é do que o ID, porque é o isso que aí, Mateus, lá no livro de Mateus está escrito, Sim, é o ID. Aham. E só que a gente esquece, a gente foca só no nosso mundinho mesmo. Exatamente. No início da confeitaria, o meu propósito era qual? Fazer dinheiro. Só. Resolver a minha situação. Por quê? Porque como que eu vou ajudar o outro a resolver a dela se eu não sei, não resolvi nem a minha criatura? É igual um avião, né? Fala, coloca a máscara em você, para depois colocar no cara do lado. Exatamente. É a mesma coisa. Gente, isso é sensacional. Eu estava até lendo um texto, acho que foi ontem, e estava na Bíblia, né? Aí estava dizendo assim, para fazer o pão é preciso moer o trigo. Então é isso, né? Muitas vezes a gente
não quer ser, e moer o trigo é o processo, né, Passar pelo processo. para você poder se tornar aquele trigo uma farinha para depois fazer o pão. Então, assim, é o processo. E o processo, às vezes, ele é desconfortável, ele não é fácil, ele é dolorido. Eu sempre falo. E a gente nunca identifica o processo como um processo, né? A gente só identifica a dor pela dor. E vem muito para mim na minha cabeça, a palavra fala assim, buscar na memória aquilo que te traz esperança. Exatamente. Então, eu acho que na maioria das vezes, quando a gente está no processo que está doendo, porque tem parte do processo que dói, mas logo vem uma colheitazinha gostosa que dá um calorzinho no coração, né? Seja um resultado financeiro, seja um depoimento de uma aluna, seja qualquer coisa, mas dá um calor. Vem um combustível para você dar uma aliviada, mas você sabe que você vai cair no processo de novo, que é o próximo nível. Você sabe que ainda não saiu, né? Exatamente. E aí é legal quando nesse momento do processo a gente sabe para onde a gente está indo, o que a gente quer e lembra de alguma coisa que foi boa, tipo assim, não, mas ontem eu vivi isso aqui e foi muito bom. Isso aqui é só parte do meu processo e eu sei que eu vou sair. Isso aqui não é para sempre. Eu não vou ficar aqui para sempre. E se eu tô passando isso aqui é porque eu vou precisar sair daqui melhor para o próximo nível. Porque se eu não melhoro aqui, eu vou ter que passar por ele de novo. De novo, exatamente. Essa é a palavrinha mágica que eu estava guardando. A questão não é que o processo não passou, é que o nível mudou. O nível muda. E aí vai mudando. E cada nível e cada etapa, o processo é diferente. Isso aí. Né? Hoje eu já não dói mais, assim, tantas coisas lá de trás do meu início da confeitaria. Tanto que eu já não me recordo. Quando eu falo com as meninas sobre o ensinar, eu hoje não dou conta mais, assim, ontem eu dei aula, hoje eu estava sem energia nenhuma para nada. Foram 2 dias de aula. E ainda falei, em 2025 eu quero focar nas mentorias para ensinar quem quer ensinar e indicar essa mulherada para dar aula. Por quê? Porque o meu processo já mudou. Eu já não, a minha fase de professora, Deus já falou, já deu, querida, tá tudo certo, você já fez, aconteceu. Agora pega essa mulherada e começa a ensinar elas a ensinarem. Então o nível começa mudou, a trocar, né? entende? Começa a ir vai pro próximo. Só que a gente meio que volta pra zona de conforto, fala, calma aí, deixa o negócio ir devagar. Nossa. Porque vai exigindo de você mais, entende? Então, olha que legal. Ela, de confeiteira, ela passou a ensinar outras pessoas, né? E começou depois a ensinar a outras mulheres a ensinar outras pessoas. É isso mesmo que eu estou entendendo? Exatamente. Foi a primeira confeitaria, eu aprendi na prática, lá fazendo o negócio acontecendo, vendendo. Aí ensinei as confeiteiras a fazer a mesma coisa, a fazer o bolo e a vender o bolo, se mostrar o trabalho delas. E agora, 10 anos de processo, e agora eu tenho um método, um jeito que fez com que eu chegasse onde eu cheguei. Agora eu posso voltar e falar bem assim, bora começar a ensinar, porque você já tem 6 anos de mercado e ainda não começou a ensinar. Já tem pessoas querendo o que você faz e não o que eu faço. E aí agora eu pego essas mulheres que... Tem algumas pessoas que têm a habilidade natural delas de ensinar. Então, elas não precisam de outras. Precisam em outras áreas. Talvez na venda, talvez no posicionamento na rede social, talvez em outras coisas. Mas elas têm a habilidade de ensinar. Têm dificuldade em coisas diferentes e precisam, talvez, de uma mentoria. Ou outras que só vão. Pega uma agência, coloca a agência ali e a coisa acontece. Mas hoje, por exemplo, eu mentoro uma professora famosa, amiga minha, já fatura seus milhões de reais. E qual é a dificuldade dela? A tecnologia. Porque ela já fatura, ela faz lançamentos grandes, robustos, mas é uma agência com ela. Ela entrou para a mentoria porque eu quero fazer a coisa acontecer. Eu quero entender como que isso acontece. E você é que pode me mentorar. E quando eu vi esse sim dela, eu olhei para Deus e falei, o negócio está ficando comprido pro meu lado. Sabe? Comprido e estreito. Tem alguma coisinha que eu vou ter que passar para chegar a esse processo. Porque você olha para uma pessoa que já faz sucesso e ela escolhe você porque tem algo em você, em mim, que eu ainda não vi, mas que ela já viu e que precisa do que eu tenho, entende? Mas é que a sua vinda hoje aqui não foi só para participar de um podcast, né? Você sabia disso, né? É, né? Nem para tomar só cafezinho. É, né? Você veio trazer uma mensagem aqui poderosa
ouvintes e pra gente também, porque Deus está falando comigo, respondendo coisas pra mim essa Eita, noite. glória! Né, é coisa que a gente tá, né, mano? Tem conversado e, Que bom. assim, realmente, Deus, ele é Deus, né? Assim, ele sempre nos surpreende, né? Outro dia a gente foi. Eu precisei levar um documento pro meu tio. Eu vou contar uma historinha só para você entender. Eu precisei levar um documento pro meu tio assinar. E era no interior e eu só tinha ido lá, se eu não me engano, acho que uma vez ou duas, mas eu sempre tinha ido com meu pai e com a minha mãe, aí eu fui atrás, assim, né, de carona com as meninas e tal. Mas eu tinha noção do caminho Aham. que eu precisava fazer para chegar lá. Mas mesmo assim, jogamos lá No Waze? no Waze, né, e tal, e fomos, eu e ele. Num determinado momento, eu falei para ele, eu acho que não estamos no lugar certo, porque eu não estou reconhecendo mais essa paisagem aqui. Aí eu falei, vamos perguntar, né? Aí esperamos chegar um posto de gasolina, aí perguntamos, aí não sei se você se lembra disso. Aí o rapaz falou, não, se você for mais à frente, você vai até conseguir, mas você pode voltar e entrar você tinha uma entrada que vocês não perceberam, O tá? problema não é memória recente, não, a memória é longa. Aí eu Ela lembra de tudo que enfim, a gente voltou, né? Voltamos e pegamos o caminho que, tipo assim, que eu vou pela deveria ter estrada entrado. que eu conheço. Aí voltamos e pegamos a estrada que eu conhecia e tal. Mas aquilo ali me marcou assim tão profundamente, porque é sobre isso. Às vezes você tem um destino, né? Você sabe aonde você quer chegar. E você tem um caminho. E se você está no caminho, você tá indo em direção ao seu destino, mas se você não reconhece algumas coisas, tem alguma coisa de errado. Você tem que parar e corrigir a sua rota. E é muito sutil. É. Às vezes a gente errar. Estar atento. Exatamente. A gente precisa estar atento. Às vezes é uma coisinha assim, né? Então, assim, você falando dessa sua cliente, né? Ela caminhou, mas não no mesmo caminho que você. Aquele caminho que você caminhou e que você trilhou, você tem autoridade para falar sobre ele, porque você conhece toda aquela estrada. Então você pode falar. Ela chegou ao mesmo destino porque tem vários caminhos que levam ao mesmo destino. Mas aquele que você fez, só você pode falar dele. Né? A estrada que a Luciana trilhou, da forma como você trilhou, da forma como você prestou atenção naquele caminho, as coisas que você viveu, viu, sentiu durante aquela trajetória, só você pode falar. A mensagem está entregue, Exatamente. né? Não preciso falar mais nada, não. Meu Deus. Então, né, eu acho que precisa. é isso, né, de você, né, hoje você consegue entregar para essas mulheres aquilo que, né, esse conhecimento dessa É por estrada isso que é tão você importante passou. o processo. E é uma das coisas que eu falo com as alunas. Quando a gente começa a ensinar, quando você vê uma pessoa ensinando, você acha que o caminho é fácil para você começar a ensinar. Mas você vai passar por processos que são necessários para que os seus alunos, quando estiverem passando, você fala, não, olha, eu fiz assim e funcionou, testa. Porque o meu deu certo, testa agora para ver se funciona. Mas você passou por ele. Imagina se eu fosse ensinar a pessoa a ser confeiteira e eu não tivesse passado pelo processo. Como que eu ia ensinar a vender? Como que eu ia ensinar ela a se posicionar? Como que eu ia ensinar ela a conversar com o cliente e se relacionar se eu não tivesse passado por isso? Se eu não tivesse tomado alguns nãos e falado, não, mas olha só, a gente pode fazer assim, 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 e convertido a venda. Como que eu ia ensinar ela a converter uma venda, por exemplo? Então, é o caminho que você precisa passar para que você ensine esse caminho para outras pessoas. Não tem como. Por isso que
Uma das coisas que eu falo muito é: ninguém nasce grande, quem nasce grande é monstro. Exatamente. É verdade, eu também costumo falar Quem isso. nasce grande é monstro. Você vai nascer pequenininha e vai crescer. Tanto que Jesus veio de uma mulher e teve que passar pelo processo para mostrar pra gente que é possível, desde que o verdade. foco seja você e não o outro. Porque quando essa atenção que a gente precisa ter se a gente está no caminho ou não, ela é justamente o que Jesus fala. Ele é sobre ele olha para dentro dele naquele momento para o que ele está vivendo. Estou no lugar, estou no caminho. Porque se a gente fica disperso olhando para o que o outro está fazendo, para o governo está fazendo, para o que não aconteceu, fulana fez isso, me prejudicou. Cara, prejudicou você por quê? Ela que fez a confeitaria, já olharam como uma professora de confeitaria. Então, até os valores melhoraram, entendeu? Já agregou um Já agregou valor um ali, valor. né? Mas eu falo que a diferença um pouco do meu trabalho como confeiteira e de outras que fazem, que têm um sucesso ou que têm um reconhecimento, é o posicionamento delas como empresárias. Que a confeiteira ela não se vê empresária, ela só se vê uma mãe que faz bolo para ajudar o marido dentro de casa com alguma renda. Sim, Então elas não se colocam como empresárias no mercado. sim. É só uma confeiteira do bairro. E aí as pessoas não valorizam, ninguém compra. Meu bolo é barato, ninguém compra, mas é porque falta essa parte da, como a gente ia falar da rede social, por exemplo, de se Falta a parte mostrar, empresarial, né? Se estruturar como, entender ali como empresa, colocar né? dentro, Ela é uma a empresa, né? Exatamente. Eu acho que isso aí para mim foi, eu acho que a minha virada de chave desde o início, assim, desde o cupcake, quando eu falei, né, eu Sim. construí a empresa, um negócio na internet. Então a pessoa quando chegava até Luciana, ela já achava que era uma empresa, eu não tinha nem a forma ainda dos cupcakes. Minha primeira encomenda apareceu, eu não tinha nem forma. Mas tava lá a empresa. Depois foi construindo aos pouquinhos, entendeu? É, eu tinha que. Eu acho que a partir desse podcast tive uma ideia boa aqui. Eu vou começar a mudar assim, a estratégia do podcast. Quando eu chamar algum especialista, tem que trazer alguma prova assim, para a gente experimentar, né? A gente chamou uma confeiteira e Não trouxe o não bolo. trouxe o bolo. Gente, como é que ela não pensa nessas coisas, né? Fala pra ele, Luciana, mas eu sou mentora agora, né? Não, mas tem que, né? E ontem eu dei curso. Formiga. É experiência, né? A gente tem que viver a experiência. Gente. Acho que isso é uma desculpa que ele quer comer um docinho hoje. Mas ele falou uma coisa assim bem legal que eu não mencionei, que é o diferencial também. Que, por exemplo, eu sou especialista em pasta americana. E quando eu comecei nos bolos de pasta americana, eu vi uma oportunidade do mercado que não tinha, que era, normalmente as festas aqui, lá em 2012, 2013, eram só em cerimoniais gigantescos, aqueles bolos cenográficos, quem servia o bolo de corte era o buffet. E, no caso, uma família mera mortal aqui que queria comprar um bolo de pasta americana pequeno, bonito, para cantar parabéns, não tinha acesso a isso. E aí, no aniversário do Iago, mais velho, na escola, eu falei, eu não quero colocar um bolo pequeno de chantilly ali. Eu queria fazer um bolo diferente para a escola. E aí, eu fiz um de pasta americana. E aí, ele teve a combinação de sabor e decoração, porque a pasta americana tem a história de que bolo de pasta americana não é bom. E ali foi quando eu comecei a estourar de fazer bolo de pasta americana muitos e vender muitos, porque ele tinha as duas. Ele tinha a beleza, Mas tinha o sabor. E era acessível para quem queria comprar um bolo de pasta americana sem ser para uma festa gigante como num cerimonial, entendeu? Bacana. Legal. Amor, eu acho que ela não sabe mais fazer esses bolos, não. Eu duvido ela fazer um pra gente. Pra provar. Olha o desafio. Olha o desafio. Desafio A ao próxima vivo. visita, a próxima visita. Aham. Pô, fez um compromisso agora, né? Assim, Público, né? público. Meu Deus. Tem que ser um cupcake para matar a fome desse garoto. Vou passar a Fala aí, receita. esses dias você tá assistindo aquele programa lá? Sim. Gente, muito legal, né? Qual o nome daquele homem? O chefe, Aquele o- lá do Bud Bud Valastro. Isso, é. Foi meu professor durante meu início de confeitaria. Gente, é sensacional. O Bud Valastro, muito bom. Legal. Mas, então, Luciano, quando você, assim, mentalmente agora falando assim, o que
eu sei que teve um ponto de gatilho ali, né? Que foi uma pessoa perguntar para você Se eu ensinava. se você ensinava, né? Mas o que de fato foi determinante para você virar essa chave, né, da sua vida, esse jogo, né? O que te impulsionou a falar assim, não, eu vou enfrentar esses desafios, essa barreira e vou, né? Qual foi o momento que aconteceu isso? Você teve alguma trava, algum bloqueio, né? Se teve alguma uma Eu, experiência desagradável, algum processo, né? não, eu falo assim, ó, eu sempre fui movida a desafios, sempre. Uhum, E eu não sei muito dizer não para as coisas. uhum, Eu tenho uma frase comigo que é: o que não me desafia não me faz crescer. Então eu sou movida por fazer coisas que vão tirar eu da zona de conforto. uhum. E Legal. ensinar seria isso. Só que hoje, eu ouvi num podcast mais cedo, eu vi uma história muito interessante que eu acho que até traz para o contexto do que me levou para o próximo nível. Porque em um prazo muito curto, eu fiz um sucesso para as pessoas que me conheciam ali dentro fazendo bolo muito rápido, que foi 1 ano e meio, 2 anos só. E hoje eu ouvi o cara falando assim, quando você sobe uma montanha, né, não é o subir a montanha só, né? Você tem todo o desafio de subir a montanha, de cansar e tal. Mas quando você chega lá no topo, o mais legal é quando você desce para buscar a galera para subir também. E esse ensinar foi exatamente isso que aconteceu comigo. Foi, cara, é possível você ter sucesso na confeitaria, fazer muito dinheiro na confeitaria, mas se você se posicionar e se olhar como empresária, dona de um negócio, você vai mudar seu jogo. Eu mudei o meu. Sim. A minha história mudou por conta da confeitaria. A minha vida mudou por conta da confeitaria. E a sua também pode mudar. Então, essa vontade de fazer com que as pessoas olhem para a vida delas e enxerguem nelas uma tipo, capacidade. Sim. De olhar e falar, ontem uma aluna minha falou isso, cara, eu sou capaz de fazer esse bolo, olha isso. Ah, que legal. E aí eu falo, e é exatamente a frase e a palavra que Deus colocou no meu coração. Você tira delas aquilo que já está lá, que elas se verem capazes. Então, em qualquer lugar que ele me coloca, as pessoas sempre trazem essa resposta. Cara, você me mostrou que eu sou capaz. Então, quando eu ensinei pela primeira vez a fazer bolo, elas falam. E quando eu ensino elas a ensinarem, elas falam, eu não sabia que eu era capaz de ensinar. E você me mostrou que eu sou capaz. Então, é isso, sabe? É engraçado. Você falando aí sobre esse assunto, eu lembrei de uma frase se eu não me engano, é o Steve Jobs, né? Que ele fala sobre mostre para as pessoas aquilo que elas não sabem que querem, né? Ou seja, elas querem, mas não sabem. Elas não sabem. Não sabem. Elas não sabem, às Elas vezes, não da sabem o força que que elas querem, né? têm. Exatamente. Elas não sabem do poder que elas têm dentro Isso. delas. E eu acho isso sensacional. Por quê? Porque, assim, falando sobre a capacidade, né? Nós, minha esposa fala muito bem sobre isso, né? Sobre as crenças, né? As crenças nos limitam, limitantes. né? Exatamente. Muitos de nós fomos formados com muitas crenças limitantes, né? Ou seja, a gente, na fase já adulta, a gente acaba reproduzindo um comportamento que foi o reflexo da onde foi gerado, né, amor? As nossas crenças. E muitas de nós, na fase adulta mesmo, não se acha tão capaz, ou nada, na verdade. Tem gente que não se acha... Nada. De 0 a 10, quanto você se acha capaz de fazer isso? Às vezes a pessoa fala 0. Né? Então, assim, eu acho fantástico quando a pessoa ela entende e uma chave vira na mente dela de saber assim, olha, poxa, eu sou capaz, sabe? Eu também posso. Então, eu acredito que, apesar esses fatores que gerou diversos bloqueios e fazem hoje muitas pessoas se paralisar em várias áreas da vida, né? Eu acho espetacular quando ela consegue, né, entender, né, e virar essa chave
né, mental dela, né? Porque eu acredito assim, algumas chaves que eu creio, né, e que eu compartilho, além da espiritual, né, Uhum. que é acreditar em Deus, é essa chave aqui, ó, na mente, né, de você ter alguém, e muitas vezes essa chave da mente não vira sozinho. É. Não sei se você vai concordar comigo a respeito disso. Muitas vezes, para uma chave virar na nossa mente, a gente precisa escutar uma outra mente brilhante, né? Uma outra mente que vai nos mentorear, vai fazer a gente acreditar, né, que a gente, né, é alguém capaz de realizar aquilo que a gente nunca nem pensou, nem imaginou, nem poderia chegar naquele lugar. É por isso que nós somos peças de Lego, né? Porque é uma pessoa mostrando para outra o encaixe perfeito para a vida dela, assim. Cada pessoa que passa, por isso que eu falo que os meus cursos, eles nunca foram só um curso de confeitaria, justamente por isso. Por eu ter chegado aonde eu cheguei, fazendo bolo e saber que não é difícil de chegar naquele caminho, mas você tem sangue, suor e lágrima, né? Tem que ter um esforço. E a minha chave, ela não virou sozinha, eu virando a chave. Não, foi porque eu fui fazendo, e Deus vai trazendo pessoas para ir te mostrando as coisas no caminho. Porque até então eu só ensinava confeitaria. Eu via que as pessoas saíam dali transformadas, eu via que elas saíam dali chorando, que elas chegavam legal. em casa e o marido falava: "Uau, amor, foi você que fez esse bolo?" E tipo, e elas no outro dia mandavam um depoimento falando: "Luciana, você não está entendendo o que aconteceu aqui em casa." Então eram depoimentos bem fortes para mim. Mas eu só ensinei ela a fazer um bolo. Até que uma pessoa veio para mim e falou. E aí ela foi uma pessoa que foi usada mesmo por Deus e falou: "Você já viu o que você faz na vida delas tirando o bolo?" E ali eu entendi que o bolo era só o meio que Deus tinha para trabalhar. Primeiro na minha vida e depois na vida do outro. Entende? O legal. bolo foi a ferramenta que ele deu na minha mão. Só isso. Porque eu não gostava nem... até hoje não gosto de cozinhar. Como é que eu vou fazer bolo? E além de ensinar as técnicas ali, assim, da pasta americana, né? Que esse era o seu foco principal ali. O que mais você ensinava para elas que fazia essa diferença, assim, na vida delas? O que... O empreendedorismo. Porque lá em 2015, quando eu comecei a ensinar, 2014, 2015, eu já falava sobre posicionamento. Eu falava para ela: o meu negócio não começou no fogão. Meu negócio começou aqui, ó, aqui dentro do Google, criando um site, me posicionando na rede social. Não existia Instagram, era Facebook. Uau. Então, meu negócio começou Legal. desse jeito. Eu tinha um passo a passo que eu construí instintivamente, não, na intuição, intuitivamente. Eu fui construindo aquilo ali e depois trabalhando em empresas grandes e você pega um pouco de uma, pega um pouco de outra e vai construindo a sua. Então, eu fui construindo aquele caminho. Aí, quando eu fui ensinar, a primeira coisa que eu ensinava para elas era isso. Eu falei: não adianta eu te ensinar a fazer bolo, você vai fazer um bolo lindo e vai vender para quem? Quem é seu cliente? Por quanto que você vai vender? Quem é seu público? Isso Porque é sensacional. a gente fala assim: eu vendo para qualquer pessoa que faz aniversário. Não vende para qualquer pessoa, porque o rei do bolo vende para qualquer pessoa. Você não é o rei do bolo. A padaria vende para qualquer pessoa. Você não é a padaria. A pessoa não vai pagar pelo bolo, ela vai pagar pela arte que você vai fazer para ela. Não é o trigo, o açúcar, o ovo. É a sua mão de obra, é a sua habilidade, é a sua criatividade, são as suas horas ali, ó, trabalhando em cima, estudando para. Então, para quem que você vai vender? Como que você comunica isso na rede social quando você faz um bolo? Você só posta e sai correndo? Então, toda a parte estratégica por trás da confeitaria e empresarial por trás da confeitaria, eu ensinava. Isso lá atrás, em 2014, 2015. Aí eu criei uma formação profissional de cake design, onde era 1 ano trabalhando com elas, desde o negócio até a prova. E hoje eles dão o nome de mentoria, mas eu já ensinava sobre empreendedorismo, sobre tudo isso já desde o meu início, entendeu? Eu acho... Pode falar, pode falar. A mentoria, ela tem esse poder mesmo, né? De pegar um diamante bruto e aí você vai trabalhando ele, vai lapidando, né? Até que se transforma ali, né? Em algo deslumbrante ali, refletindo, né? E é lindo de ver o crescimento, assim, o retorno. Eu acho legal isso aí que a Luciana está falando, porque você vê uma pessoa que não está preocupada ali só ganhar dinheiro no ensino.
ela tá ali gerando valor na vida da outra pessoa, né? Então, ela tá ensinando, ou seja, está ensinando a pessoa a informação, tá dando a informação, né? Tá dando conhecimento, a expertise para pegar um negócio do zero a chegar até um resultado, Entregando né? habilidade. Isso, entregando habilidades, mas fazendo também que essa pessoa tenha um mindset diferenciado. É. Que Diferenciado. resulta lá no final uma transformação de vida, né? Porque eu acredito que Isso. elas chegam lá de uma forma E sai e totalmente saem completamente diferente. transformadas, Eu né? falo que é uma semente, né? Que a gente planta. Sim. Deus me deu as sementes, eu tenho que plantar. Não adianta eu ficar com a semente no bolso guardado. Eu tenho que plantar. E eu saio plantando. Vai delas agora cuidar daquela terra ou não. Eu faço, inclusive, até uma dinâmica nos cursos, que é um jarrinho com terra e um papel semente. Então, nesse papel semente, depois de conversar, fazer algumas perguntas, elas escrevem os medos dela e no outro lado da folha elas escrevem os sonhos. Depois elas picam esse papel e planta. E o que a gente faz para construir nosso sonho? A gente cuida, a gente rega, a gente cultiva mesmo, como se para aquela flor crescer. Sim. E aí o medo morre, que é a semente precisa morrer para que o nosso sonho cresça. Então, isso é para elas entenderem que, ó, eu tô plantando uma semente hoje. Agora, quem vai ter que cuidar disso aí para o seu sonho realmente ser realizado vai ter que ser você. É, isso aí. Vai A minha trazendo parte eu já fiz e a minha mão tá lavada. Isso é bom que vai trazendo autorresponsabilidade ali para elas, né? Exatamente, exatamente. Nossa, bem bacana. Muito legal. Nossa, assim, eu acho... Gente, eu tava com uma pergunta aqui para fazer, mas eu tô com um problema seríssimo de memória. Tá igual aquele peixinho, né? Qual o nome Nemo. daquele Nemo? Não, eu tô terrivelmente. Eu já fico viajando quando eu tô escutando sobre essa questão da transformação, de capacitação. Eu sou apaixonado por isso. Eu costumo dizer que um dos dons que Deus me deu, né, é ativar propósitos. É isso. Né? Ativar esse propósito. Por quê? Eu tenho o prazer de ver pessoas decolarem. Né? Eu também. Eu tenho o prazer de ver pessoas sendo transformadas, saindo de um nível e ir para outro nível. E se ela ficar melhor do que eu, né? Que para mim é melhor ainda, tá tudo bem. Eu falo que eu falo que a pista ela é de mão dupla. A pista não é só Sim. carro que vai. A pista vem carro que vai que vem. Exatamente. E se ela faz sucesso, o sucesso é para mim do mesmo jeito, porque tipo assim, ela passou pela minha via. E eu acho isso fantástico. E eu gosto muito, Luciano, muito de falar sobre propósito, né? Tudo relacionado a propósito, identidade, a nossa... Em alguma coisa sua aí que você tem que olhar, porque ninguém pode te prejudicar. A única responsável pelas coisas que você tem, que você é você mesma. Exatamente. Resultado. Eu acho que uma das minhas chaves, assim, mudou totalmente minha vida, foi autorresponsabilidade. Isso, quando eu trouxe para minha vida, doeu. Tem um livrinho lá em casa, Mas né? tem uma frase do próprio Pablo que ele fala que vá cuidar da sua vida e cada Paulo um Vieira, tem né? a vida que merece. Não, o Marçal Ah, mesmo. o Marçal, tá. Ele Cada um fala, tem a vida que cada um merece, tem a vida é que verdade. merece. E quando eu ouvi isso Exatamente. pela primeira vez, me doeu muito, porque eu estava numa fase bem ruim da minha vida. E eu falava, não, eu não mereço essa vida. Não mereço, não mereço, não mereço. Só que de tanto eu falar que eu não mereço, eu entendi que eu estava deixando aquilo ali ser a vida. Então eu estava merecendo, porque eu era responsável por aquilo. Eu fazia o que as outras pessoas diziam que eu tinha que fazer, o que era certo, o que era errado. Até Ou eu seja, falar, você não tinha o governo... eu não tinha governo da minha vida. da sua própria vida. Aí quando eu tomei as rédeas, falei, não, calma aí. Então, se cada um tem a vida que merece, eu vou fazer esse negócio acontecer, de alguma forma. E eu sempre fui, tipo assim, eu nunca tive medo de fazer, sabe? Se tiver que... O outro vai ficar triste comigo, cara, sinto muito, mas... Executora. Eu sou executora. Você é Sou. executora. Eu não posso ter ideia, não. Ele sabe, eu não posso ter ideia, não. Borbulha, né? Se eu A tiver- mente do se eu tiver executor. ideia- Executou com o Hoje eu analista. cheguei com uma lá. Executou com o analista. Com analista, tem, né? Então, Eu cheguei dá hoje, certo, se o executor com o executor, Falei, já amor, eu tô era. com uma ideia. Imagina. Eu tenho uma ideia. Aí ele falou, ai, minha nossa. Os dois coléricos. Meu Deus, não ia dar certo, né? O foco do executor é resultado e do analista também, por isso que vocês dois. Ah, legal. Mas é isso aí, gente. Já é assunto para um outro podcast. É um assunto para outro podcast. É análise comportamental do relacionamento. Gente, é fantástico, né?
eu estava aqui, você falando sobre o governo, né? Eu penso assim que quando a gente deixa Deus governar, primeiro o governo é o do alto para baixo, é de Deus para as nossas vidas. Só que Deus ele nunca vai governar nossas vidas se a gente não se permitir, né? Então essa é a primeira permissão, né? Deus. Ele te deu liberdade para isso. Isso. Né? Então tem até uma parte do livro, não sei se é o Poder da Ação, que o Paulo Vieira ele cita muito isso. Quem é um capitão do seu barco, né? Então assim, Poder da ação. então assim, muitas vezes a gente fala, não, o capitão, a gente sempre quer transferir a responsabilidade até para outro. O capitão do meu barco é Deus. É Deus. Mas quem está tomando as decisões todos Quem tá, os dias? isso. Quem está tomando as decisões? Porque a nossa vida ela está onde as nossas Exatamente. decisões nos colocam. Mas isso né? eu falo todos os dias com as alunas. Todos os dias eu tenho um grupo de alunas e eu falo exatamente sobre condição e decisão. E 99% das pessoas são ligadas à condição. Se eu tenho condição, eu faço. Se eu não tenho condição, eu penso. Só que aí o penso dela não tenho condição, então não faço. Não vou fazer. Pronto. É isso aí. Exatamente. E eu uso muito e trago isso para a minha vida Pedro no barco. Eram 12 no barco. Um só saiu, porque ele tomou decisão. Os outros ficaram na condição. É um mar, eu não consigo sair daqui, porque Jesus falou bem assim, pode vir. Então, uma pessoa saiu do barco e a história dele é contada até hoje. Ele tomou a decisão de sair e pela decisão que ele tomou sem condição nenhuma, porque não tinha condições dele andar sobre a água, a condição única dele era afundar. Ele foi. Aí vem um processo. Foi ousado, né? Vem um processo, que no meio do processo você esquece que você andou sobre a água e faz o quê? Afunda. Aí você tem que... Aí ele fala assim, tô aqui, querido, vem, sobe. Mas imagina, entendeu? né? Ele tirando onda com seus amigos lá. Agora ele tirou... Não, ele falou assim, os caras zoando ele, imagina. Rapaz, você afundou. Mas eu andei. Exatamente, eu andei. Mas eu andei, cara, eu andei. E a minha história vai ser contada depois de 2000 anos, 3000. Exatamente. Então, mas eu Decisão. andei. A decisão mudou o jogo dele. Pode dar errado? Pode, mas ele tomou uma decisão que mudou a história, que mudou a vida dele, que mudou a nossa. Porque isso aí. eu, quando vou tomar uma decisão, eu penso, se eu tivesse com mais 12 pessoas, eu e mais 11, o que essas 11 pessoas fariam no meu lugar? E aí eu falo assim, então eu vou fazer. Porque a maioria não iria fazer, com medo. Então eu vou fazer. E aí eu pego e faço. E o medo, ele... Com medo também. E o medo, ele muitas vezes paralisa, né? Ele serve muito... Na verdade, o medo é um sensor, né? Exatamente. Ele tá ali como algo para te ajudar, não é para te paralisar. Né? Exatamente. Ele só tá te dando... Ele tá ali te dando uma informação. Né? O medo, ele tá te dando uma informação assim, ó... Vai, mas não é para não ir. Porque não é para não fazer. Faz com cuidado, faz com medo. Porque eu vejo que as pessoas, quando olham para o medo, a referência delas é passado. O medo, ele só vem para trazer uma referência de passado. Ele não vem para trazer referência de futuro. A maioria das vezes. É porque as pessoas não entendem a emoção. Porque tem o medo físico de você atravessar a rua. Que você falou, ela está trazendo ali uma experiência que já deu... Uma experiência passada que já deu ruim. Ou desconhecida. Ou desconhecida. Porque, por exemplo, se eu não tenho ninguém na minha família que teve sucesso, que já foi milionário, que já conquistou alguma coisa... Qual é a referência que eu tenho de falar assim, faz que você vai ter porque o seu pai conquistou, fez e aconteceu e foi milionário, por exemplo. Eu não tenho uma referência. Então, como que você vai ter medo? Porque você não tem ninguém para mostrar próximo, né? Porque a gente vai buscar referências de pessoas próximas de nós. Agora, quando você olha, fala assim, tá tudo certo eu ter esse medo, porque eu não tenho referência de pessoas. Mas eu posso ser essa referência para as que vão vir a partir de mim. É isso entendeu? Aí. Você pode ser o primeiro, né? Exatamente. Por mais que não tenha ninguém lá atrás, mas você pode ser o primeiro. Se você não deixar o medo parar você. É porque as pessoas, elas têm... e elas também têm muito medo de tentar e aí deu errado... Né? Tipo, de tentar algo, aí aquele algo deu errado aí já desiste, né? Tipo,
nossa, na nossa história de vida, né, de casamento, não no casamento, mas enquanto empreendedores, quantas coisas a gente já fez, já não deu certo. Nossa, eu já fiz centenas de milhares que deu errado. Várias coisas. Então, assim, a gente está sempre aprendendo, recomeçando. E eu acho que isso não é motivo, o tentar não é o motivo de paralisar ninguém. Por quê? Você só vai descobrir o certo quando você tentar alguma coisa. Uma hora vai dar bom. Sim. Então, assim... Exatamente. Mas, infelizmente, né, tem pessoas que acabam, né, se paralisando por uma frustração. Tá em Provérbios, né? Provérbios diz que desistir é para os fracos. Uhum. E aí, quando eu penso na questão do desistir, tem coisas que realmente você precisa abrir mão, desistir daquilo que você já viu que não é para você. Uhum. Algumas coisas. E aí você não está desistindo, você está falando, isso aqui não é para mim agora, nesse momento. Eu vou por esse lugar aqui. Uhum. Lógico, depois de orar, depois de bater um papo com o Papai do Céu, e você ter isso, porque o nosso coração, eu acho que ele é o melhor sensor para isso, né? Uhum. Para você sentir. Você tem paz, você vai. Não tem paz, dá uma pausa e deixa a paz vir. Uhum. E eu acho que o melhor sensor, o melhor caminho para a gente olhar e falar bem assim, eu vou desistir ou não, eu vou continuar ou não, é o sensor mesmo. Porque quando o Provérbios fala, quando eu li em Provérbios, desistir para os fracos, isso me incomodou toda vez que eu estou em fazer alguma coisa e eu falo assim, não, vou desistir ou eu vou parar porque isso não é para agora, né? Uhum. Ou vai procrastinar. Ou vai procrastinar, exatamente. Tudo isso que você me falou, né, que foi pontuando, né, a gente falou sobre o medo, sobre as pessoas não se posicionar enquanto empresa, enquanto, né, empresário. Fala um pouquinho para mim, então, qual que é a diferença, né, entre ser mentoreada e não ser? Qual tipo, como que faz diferença na vida delas, elas querer seguir por esse caminho de ensinar outras mulheres, porque elas podem tomar a decisão, eu vou ensinar, mas vou meter a cara e vou. Qual é a diferença de você ter alguém já experiente te mentoreando, te ensinando, te mostrando o caminho, e você, tipo, vou sair aí igual... A gente encurta, né? A gente encurta o caminho, porque você consegue sozinha. Mas quando você tem alguém, você vai mais rápido para esse lugar. Até 12 apóstolos que estavam com Jesus era o que deles? O líder. O mentor. Mentor. Porque ele sabia que tinha um caminho que era mais fácil para eles trilharem. Depois eles ficaram todos desbaratinados quando ele foi embora ali. Mas estavam com a mensagem foi entregue. Então, quando a gente vai dá para ir sozinho. Dá pra gente ir só assistindo vídeo do YouTube, dá pra gente ir pegando uma dica aqui, uma dica ali e ir fazendo. Mas quando você vai com alguém, você vai mais rápido, você vai mais assertivo, a sua autoridade, o seu posicionamento muda, porque aquela pessoa já passou, já viveu, já sabe como que faz e vai te direcionar de uma forma mais rápida. Então, se eu levei 10 anos como professora para alcançar e chegar onde eu cheguei e ainda não cheguei lá, porque isso não é nem a sombra do que há de vir, elas em 2 anos, 1 ano, elas já estão fazendo. Que legal. Porque eu tive uma aluna, por exemplo, uma mentorada minha, que ela nunca deu aula, a rede social dela não é de professora, é de doce. E a primeira turma que ela fez de sala secreta, ela colocou 22 pessoas. E ela falou, nem meu marido, imaginou que a gente ia fazer. Mas ela pegou tudo ali, mastigadinho, com 2 meses, ela fez a sala secreta dela e vendeu o curso online dela pela primeira vez. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Então, eu nem sei aonde que tá a câmera aí agora. Olha veio lá, aqui, mas enfim, tá vendo aí a diferença de você ter alguém te mentoreando? Não importa qual seja a sua área, a sua profissão, sua área de atuação, se seja na vida, né? Porque a gente está empreendendo na vida também, né? A todo momento. Você ter alguém que já trilhou o caminho, que já chegou lá, e essa pessoa está disponível para pegar na sua mão e trilhar esse caminho junto com você, não perca essa oportunidade. Sabe? Seja em qualquer área, não perca essa oportunidade. Hoje a gente tem muitas pessoas, né,
que se disponibilizam, né, a mentorear outras pessoas. E hoje a gente está aqui com a Luciana. A Luciana está dando dicas assim incríveis. Eu não sou da área da confeitaria, mas se eu fosse, eu já ia agarrar na mão da Luciana aqui, ó, eu já ia querer caminhar com ela, né? Porque é isso, esse é o poder que tem você, né, ser guiado, você ser acompanhado de perto por alguém que já fez e já aconteceu e ela pode te dar dicas valiosas, como a Luciana falou. Olha, eu levei 10 anos para chegar onde eu estou hoje, mas você pode, em apenas 2, 1 ou num tempo bem menor, você pode alcançar esse resultado ou um resultado ainda melhor e maior. Glória a Deus. Eu também não sou da área, não, mas eu vou pegar uns... Já estou pegando os códigos aqui, né? Vou pegando os códigos lá na rede social dela. Em off aqui a gente já estava conversando. Eu falei assim, mulher, tu é, né? Um robô lá naquele Instagram seu, o dia todo postando e fazendo várias coisas. Falei, nossa, negócio, né? Muito bom mesmo. Falando aqui de um tópico aqui que você estava falando sobre, muitas vezes o mentor passa pela sua vida e depois a pessoa tem que caminhar sozinha. E eu lembrei de Jesus, né? Ele, como você mesmo falou, né? Ele passou ali, tem uma hora que ele não estava mais ali. Mas uma coisa eu lembrei, né? Ele falou para os seus discípulos, falou assim, olha, vocês farão obras maiores do que a minha. Que eu fiz. Né? Então, assim, eu acho que o mentor, quando ele tem essa visão, né? Falando assim, olha, você vai ser melhor, cara. Você não vai estar comigo pro resto da vida, não. Você vai ser uma pessoa disruptiva, mais destravada do que eu, não vai passar pelos mesmos problemas do que eu. Por quê? Nada mais, nada menos, o mentor, ele usa a base empírica da vida dele, né? A experiência da vida dele, para aquele mentoriado não passar pelas mesmas situações. Mas mesmo que ele passe, tem uma diferença. Não, porque ele tem as suas provas, suas ele vai dores, passar os seus ele processos. Vai precisar aprender para ensinar os dele, entendeu? Sim. A diferença é que a pessoa que está sendo mentoreada, por mais que ela passe pela mesma situação, mas ela passa diferente da gente, porque ela passa já com a informação. E a gente teve muitas vezes que quebrar a cabeça, né, para poder descobrir aquilo ali. Então, assim, essa é a diferença, né? Então, ele, tipo, se ele cair, ele consegue cair e se levantar muito mais rápido. E outra, ele tem alguém ali para falar, cara, que deu errado. O que você faria? Exato. Como que eu faria aqui para corrigir? Aí. Como que a gente faz o próximo? Você tem alguém para perguntar. Quando você não tem um mentor, você vai fazer sozinho. Ou alguém para te dar a mão ali. Não, vamos por esse caminho agora ou por outro, né? Gente, é o segredo, pessoal. Sabe, vai aprender alguma coisa com alguém, vai ganhar dinheiro. Chama alguém para pegar na sua mão. Você quer aprender aí, ser mentora de confeitaria, né? Ensinar outras mulheres a ganhar dinheiro. Siga aí a Luciana, né? Que é mulher aqui. Não, e todo o posicionamento, toda a fala da Luciana não é só pela questão da confeitaria, como você falou, a confeitaria é uma ferramenta que o Senhor me entregou aqui agora e é essa ferramenta que eu estou utilizando no momento. O que também, por toda a sua fala e sua história, eu acredito que talvez nem seja seu destino final essa ferramenta. Do jeito que você gosta de se desafiar, né? Pode ser que em bem pouco tempo essa ferramenta, né, mude aí. Mas, assim, todas as dicas e a história e tudo que você compartilhou, a gente dá para pegar isso e aplicar na nossa vida em qualquer coisa. Em qualquer coisa, né? Conteúdo muito bom. Muito rico, né? Muito bom. Vou fazer uma pergunta aqui. Quando você começou a mentorear mulheres, foi de forma presencial, sim ou não? Não, a primeira em 2018, quando eu comecei a ensinar. Você fala ensinar quem quer ensinar? Não, a ensinar. Ou quem a fazer bolo? Primeiro processo. O primeiro curso de bolo foi presencial, foi na casa do aluno. Eu não tinha um espaço para eu dar aula. Quando a pessoa me perguntou, você ensina? E aí eu levei algum tempo para responder. Eu fui para casa dela ensinar na casa dela, porque eu não tinha o espaço, não tinha uma cozinha, não tinha nada.
E aí, numa conversa, eu com Deus, o Espírito Santo falou assim, então, tem professor de matemática que vai na casa da pessoa, tem personal trainer que vai na casa da pessoa, pega as coisas, coloca na mala e vai na casa dela dar aula lá. Pronto. E aí eu queria fui. provocar isso aí. Aí eu fui lá, porque às vezes a gente não começa porque a gente não tem as coisas perfeitinhas, não tem um cenário, não tem uma cozinha, não tem um ambiente. A gente aí... não começa porque a gente só olha para o que não tem. É, isso aí. A A gente minha não, estratégia de venda, na verdade, foi eu falar para ela, quando eu falei da venda da aula, foi eu falar assim, ó, e não falei que eu não tinha uma cozinha, porque lembra que eu disse que as pessoas olhavam na internet e enxergavam a empresa Confeitaria da Yara. Elas não sabiam que eu trabalhava na minha cozinha, era uma empresa. Então, quando ela me pediu para ensinar, eu não disse eu não tenho espaço para ensinar. Eu deixei o Espírito Santo trazer para mim o que eu iria fazer, porque eu não disse não para ela, eu disse que eu ia pensar em como que eu poderia ajudá-la. E aí eu falei assim, ó, como fazer bolo? E eu faço ele dentro da minha casa. E isso que me trouxe até aqui, eu acho que a melhor forma de eu te ensinar vai ser na sua casa, porque você vai trabalhar na sua batedeira, no seu forno, na sua mesa, e você não vai ter desculpa para dizer, eu não consigo porque a cozinha não é legal. Perturbar seu marido para mandar ele deixar uma cozinha perfeita. Então você vai fazer como Foi deve uma excelente ser. estratégia, né? Boa para você e boa para a pessoa. E para ela, tipo, não falar, na minha casa não dá. Não, porque você não vai vender seu bolo, não é a partir da sua casa. Então a gente vai fazer aí, porque se der errado eu tô aí. Aí foi assim que nasceu. Muito legal. Agora, responde uma coisa. Toda jornada a gente tem desafios. Você já falou aqui sobre processo. Mas você teria alguma coisa específica para contar? Olha, eu já tive um desafio tão grande nessa jornada. Rapaz. Que eu já até pensei em desistir. Alguma vez já bateu isso na sua cabeça? Não, pensar em desistir até hoje eu penso. Quem não pensa? Quem não pensa em desistir? Todo dia eu falo assim, não quero saber de fazer isso não, eu vou pro CLT. Chega. Não é? Eu já falei, eu vou pro CLT, vou colocar currículo. Às vezes que a gente surta, né? Fala assim, meu Deus vou pro CLT. CLT tem vida, 5 meses para de trabalhar. Tem férias. Exatamente. Tem 13º. Todo mundo sendo feliz aí agora, né? Não. Mas desafio sim, quando eu comecei a dar aula, por exemplo, me convidaram para ir dar aula fora de Vitória, então eu fui para São Paulo, fui para Florianópolis, aí teve uma pessoa que me chamou para dar aula no Rio, e eu dei aula na casa dela, no quarto dela, e numa favelinha ainda em Jacarepaguá. E ali eu falo que foi um dos maiores desafios. Rio das Pedras. Rio das Pedras, gente, exatamente esse bairro. Só que aí ela morava numa casinha assim que tinha umas porque eu sou carioca, tá? Por isso que a gente conhece. Rio das Pedras, isso aí. E aí o marido dela descia, pegava a mala, subia, descia, pegava a outra mala, subia a escadinha. Já ouviu falar do baile do Rio das Pedras? Que Não. tinha lá. Deixa quieto. E aí eu falei, aí quando eu fui dar aula, como foi ela que colocou essa turma lá dentro? Já lembrou de coisa, você viu? Como foi ela que fechou a turma, eu imaginei na minha cabeça, bom, as pessoas conhecem a casa dela, sabem onde ela mora, não vai ter problema. Mas foi desafiador, assim, dar aula no quarto da pessoa. Tipo, ela tirou a cama, deixou o guarda-roupa, a gente deu no quarto para 6 pessoas, assim, foi uma loucura. E foi uma loucura feita 3 vezes, que 3 vezes ela fechou turma na casa dela para dar aula. É porque, assim, é o que eu falo sobre desafio, né? Eu não tenho um desafio que vai fazer eu parar. Já tive vários desafios de aula, de feiras, de convite de feira, de achar que eu não ia dar conta, de trazer professor internacional para o Brasil, foi um desafio também de pensar que talvez não poderia fechar a turma. Mas eu meio que não penso no que pode dar errado, eu deixo isso para ele. Ele fala, você nunca pensa no que pode dar errado? Eu não penso na possibilidade de que não pode dar errado. Eu sempre penso na possibilidade que vai dar certo. Se der errado, eu descubro na hora. E me incomoda muito pessoas que pensam do lado, isso pode dar errado. Não, mas então... Mas eu sei, cada um tem um perfil. Por um lado é bom. Equilíbrio. O que equilibra. Que ele vai fazer, talvez, ele vai pensar numa coisa que eu não pensei. Exatamente. Tipo assim, é verdade, eu não pensei nisso. É minha esposa e o seu esposo, não é pra paralisar, né? Não, mas não, é para você... É para dar uma clareada. Um preparo melhor e maior até, dar uma clareada, né? É para chamar a pessoa da lua para a terra. Mas eu não desço, não. Eu vou para a lua e fico lá. Eu vou para Nárnia. Prazer, Yuda, prazer. Aqui, exatamente. Gente, mas Deus, ele faz cada um, né, de um jeito especial. Sim, com certeza. E ele coloca uns para-raios assim do nosso lado
segurar a onda. Para segurar a onda da gente, né? Senão a gente viaja, né? Uhum. E agora, falando sobre as alunas, né? Quais são, ou se pode citar alguns dos principais desafios que elas têm, né? O que você mais se depara, né, no dia a dia dessa mentoria? Né? É o medo, é a insegurança, é medo de ser julgada? Insegurança, falta de consistência Uhum, e falta de clareza mesmo do fato do que elas querem. Mas a insegurança é o que predomina. Elas não têm clareza do como começar, né? Então, isso traz uma certa insegurança, porque como elas não sabem como começar, elas ficam inseguras. E a consistência mesmo de, tá bom, agora eu sei como começar, mas elas não conseguem ser constantes naquilo. Então, a maioria delas Esse novo desafio, isso, né? porque elas já estão na encomenda. Então, já tem um trabalho de encomenda, já tem trabalho de cliente, É tem porque é fácil para elas voltarem para aquele lugar pro ali, confortável. pro confortável. E aí elas ficam naquela, eu não posso perder os clientes das encomendas, mas eu tenho que focar e começar a falar sobre aula na rede social. Então elas ficam meio que tem essa é o posicionamento que tem que mudar, né? Porque até então ela era só confeiteira. Ela só entrava no Instagram, postava foto do bolo e saía correndo. Agora não, agora ela precisa trazer conteúdo, agora elas precisam falar sobre, agora elas precisam ensinar outras pessoas. Se Então, mostrar mais, né? se mostrar. Aí esse negócio de se aquilo mostrar. que ela domina, né? Rede Digamos social, assim. as pessoas têm um bloqueio gigantesco. Eu tinha, né? De aparecer na rede social, de fazer stories. porque envolve muito Exposição a rede social, exposição, autoimagem. Ele mexe muito com muitos gatilhos internos, né? Mentais da pessoa. E um dos principais é a rejeição, né? Pessoas que têm medo de ser rejeitadas por aparecer lá e não... Né? Porque, infelizmente, muitos vendem essa imagem na internet que, se você não tiver like, não tiver seguidores, então, assim... E outros não estão nem aí, elas estão ali eu tô aqui para negócio. Aí, se você for ver bem, né, assim, hoje a rede social ela é a maior fonte de negócio, né? De gerar valor e transformar, porque quem é que fica te ligando ali, perguntando, tô vindo aqui para ver se você tá bem, você tá precisando que pague alguma conta sua. Você tá bem? Tá com dor de cabeça? Sua família tá bem? Não. Quem faz isso são os amigos. Aí sim, eles passam um WhatsApp para você, é a sua rede de relacionamento maior, seus mentoriados ali em grupo, que você tá sabendo a necessidade de cada um. Então, hoje a rede social ela é mais... Você tá ali mais para gerar valor, né? E transformação do que uma rede mesmo, né? Social, né? E você fala alguma coisa? Não. Não. Então, agora me fala aqui, como você acha que a sua fé e os seus valores contribuíram, né, para o seu sucesso, né, de empreendedorismo digital? Tudo. 100%. 100%. Eu não teria chegado ou conquistado ou feito qualquer coisa se eu não tivesse a fé com a ação. Porque já passei, já fui no fundo do poço, porque não é só flores e tudo perfeito. Sim. Já tive minha zona de olhar e falar, não tem mais para onde descer, e chorar muito e achar que, tipo, agora é o fim, agora acabou. E 3 dias depois ressuscitar, literalmente. Ressuscitar das cinzas. E aí tudo mudou. Tudo mudou. Porque a gente chega numa altura de todo sucesso, de todo resultado financeiro, que você esquece que quem te colocou ali, quem te trouxe até ali. Né? Porque tem o desenvolvimento humano, tem a energia, tem, né, o universo que conspira. E aí a gente acaba... Deus deixa você ir, né? Porque como os pais fazem com as crianças quando vão andar de bicicleta, deixa andar de bicicleta. Sim. Só que aí tem hora que você fala, não, já desço a montanha sozinho de bicicleta. Aí você desce, chega lá e se desgrama todinho lá embaixo. Então eu tive esse momento da minha vida também. E quando eu reconheci mesmo, que eu falei assim, eu acho que eu tirei Deus do lugar dele e coloquei eu como o meu braço tivesse chegado até ali. E eu percebi que tudo que eu fiz foi porque eu tive fé com a ação.
Eu acredito que vai dar certo, eu não tenho dúvida de que vai dar certo. E ela, para mim, é o meu pilar principal. Não tenho outra forma de ver a vida sem ser, tipo, através do olhar da fé. Porque o que os meus olhos enxergam, a parede, a cortina, o móvel aqui, é meu olhar só. É a minha vista. Agora, a minha visão, ela é completamente diferente disso aqui. Exatamente. É muito maior. Muito a além, visão né? do que eu tô vivendo hoje, de eu estar no podcast, chiquérrima, querida. Acho que é babado isso. Quando que eu pensei que eu ia estar num podcast falando sobre essas coisas, falando sobre inteligência, falando sobre fé, falando sobre aquilo que Jesus pode fazer com a nossa vida, se a gente permitir. Se a gente deixar, se a gente der abertura e acreditar. Porque é muito fácil a gente estar dentro da igreja e ter fé lá dentro. Porque lá dentro é o seu ambiente, ali todo mundo. Agora sai dali e um cara para o carro na sua frente de uma forma brusca. É a mesma ação que você tinha lá dentro da igreja, você vai ter ali no carro? Não é. Quando o cliente está conversando com você, quando eu fazia os meus bolos e terminava de decorar, uma frase que eu colocava é: Deus está nos detalhes. Quando você está conversando, aquele filme mexe muito comigo, que é Se Fosse Jesus, né? E se fosse Jesus? Eu acho que é esse o nome do filme. Se fosse Jesus no meu lugar, alguma coisa assim. Eu sei que é. Em tudo que você vai fazer ou conversar com as pessoas, imagina que se fosse Jesus aquela pessoa. Você faria da mesma forma? Você faria da mesma trataria forma? do mesmo jeito, Exatamente. Né? Então, durante muito tempo, às vezes a gente esquece dessas coisas, né? Às vezes está no dia a dia, está no corre, está no automático, você esquece. Agora, quando você volta para a presença, para a sua presença de você mesmo, aí você coloca o pé no chão e fala assim, dá para fazer. Ele falou que daria para fazer, então eu vou, porque dá para fazer. Então, é tudo, é minha base. Que legal. Bacana. E assim, você falou uma coisa muito importante. A fé e a ação. Exatamente. Gente, não tem como. Não tem como. É porque muitas pessoas têm a fé, mas elas têm o medo que impede elas de agirem, né? De fazer. Que a decisão, quando você toma, é a base de fé. Eu acredito que não é só o medo, mas eu acredito que muitas vezes a fé ela é ensinada ou vendida, não sei, de uma forma que muitas vezes a pessoa tem que ficar numa condição de espera. Né? Então, espera o milagre. Do milagre, no espera caso, o milagre, né? Assim, espera o milagre. Aí os anos vão que as coisas passando. vão acontecer sem a ação dela. Só então, é uma frase que todo mundo fala, né? normal, bem clichê já, que é: Deus, ele te deu tudo, já fez tudo por você, já está tudo pronto, ele só não vai fazer a sua parte. Exatamente. Tá ele faz tudo por você, menos a sua parte. Isso, essa frase aí que eu estava tentando lembrar. E eu costumo dizer o seguinte, que milagre, o nome já diz, gente, milagre. Milagre acontece todo dia? Não. E Deus, ele só vai se manifestar num caso extraordinário, falando do trato do milagre, é quando a gente, todo o recurso humano, toda a nossa capacidade não tiver mais jeito, aí ele olha lá e diz, opa, eu sei que você não pode mais não. Aí é comigo agora. Aí ele vai depender de quê dessa pessoa? Da ação. Da fé dela. Da fé. Se não tiver fé, ele também vai ficar lá olhando. Sim, meu filho, exatamente. Vai precisar da fé. Precisa da fé. Então, é como se fosse uma ativação fé, da né? oração agradar que vai virar chave lá no céu também e falar, opa, tá acreditando em mim, tá clamando por mim. Né? Então eu vou, né, manifestar. Então, assim, eu acredito que a fé, ela, de fato, ela move montanhas, né? Mas sem a ação, ela não move nada. Ela não ela não move um copo. É igual a oração. Orar e a ação. Ação. E orar é o quê? É falar. Eu falo e eu faço. Não adianta eu falar e eu não fazer. É a mesma coisa. Que a oração é oratória, é a fala. Haja luz e houve luz. Então, tudo que eu falo, eu realizo, eu consigo, eu tenho, eu posso. Pode demorar para aquilo chegar até mim, mas eu sei que vai chegar em algum momento. Não chegou ainda porque eu ainda não estou preparada para receber.
Ele não vai dar uma Ferrari para uma criança de 7 anos. Ela mesmo vai se matar. E vai matar e prejudicar outras pessoas. Então, se não aconteceu ainda aquilo que eu desejo que me aconteça, é porque ele está me preparando para quando eu receber, eu não faço um estrago nem na minha vida, nem na vida dos outros. Então, a gente precisa ter a oração, que é orar e falar, a ação de fazer aquilo que a gente está orando e falando, e ter a fé de acreditar que aquele processo é para um bem maior mesmo, né? É, isso mesmo. Agora, já que a gente está falando de fé, que a gente sabe que a fé, ela, sabe, faz a gente andar em lugares altos, né? E conquistar também, através das nossas atitudes, né? Coisas grandes em Deus. Qual conselho que você daria para aquelas pessoas que são pequenas, estão começando pequenininho, né? Mas ela tem um grande sonho? Comece. Comece. Viu? Comece. Comece com o que você tem. Faça o que precisa ser feito. Eu quero o quê? Primeira pergunta. O que que eu quero? Eu quero vender isso aqui. Eu quero começar a trabalhar com isso aqui. Então, comece. Faça o primeiro contato. Fale com a primeira pessoa. Não precisa. Eu falo que a confeitaria ela é uma bênção, porque a gente não precisou se inscrever numa universidade, investir caro num curso para no final descobrir se aquilo vai ser legal para você Exatamente. executar. A confeitaria você pode pagar um curso barato, pouco, executar e ver se é o que você gosta ou não, para profissionalizar. E outra, você no primeiro bolo que você faz, você vende, você já tem o dinheiro de volta do que você investiu. É muito rápido. É rápido, né? Então, Que legal. você consegue fazer dinheiro com qualquer coisa. Não, as pessoas têm que parar de colocar uma resistência. Mas eu não entendo disso, eu não entendo. Eu não entendo, beleza, agora aprende. Vai lá no YouTube, escreve. Como fazer tananã, tananã, tananã. Ou como, né? Como fazer tananã, tananã, tananã. Vai, pergunta às pessoas, procure quem está do seu lado. Hein, estava pensando em começar a fazer isso. Como que você acha que eu devo começar? Comece. A palavra é essa, comece. É isso aí. É isso aí. Pessoal, ó, escreve aí. Você tem caderno em casa? Eu sei que você é esquecido, né? Eu sei que você parece um pouquinho com a minha esposa, Memória de Nemo. Então escreve, pelo amor de Deus. Da Dory. É da Dory? É. Da Dory, mas é. Esqueci Nemo era direitinho. Dory que era esquecida. Era esquecido. É isso aí. Comece, gente. Anota aí. Vou começar. Né? Bota, tipo, pendura aí na geladeira, coloca no imã. Escreve aí, comenta aí embaixo aí. Vou começar. Começar. Não importa. Pode pensar o que for da minha vida. Eu quero a Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Você lembra dessa música? Não deixa pra segunda-feira, não. Começa hoje. 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 Hoje, que você Exatamente. tá aí ouvindo esse podcast, começa agora, hoje. E Deus está falando Fica comigo esperando também, pra tá? Porque tem segunda-feira, coisas não. assim que eu tô procrastinando e tal. Eu vou dar uma ativada nesse negócio aí. Sim, Eu só que também bom. sou um homem de 1010, tá? Você tá falando que sua cabeça vai tá na lua, se minha mulher não me puxa pra terra, eu tô lá também. Porque Porque às vezes ele também vai lá, mas não volta, tipo, pro prático, digo, Pro como prático, você falou, executar. tipo, eu falo, Exatamente. meu filho, vai rápido, não sei o quê, sabe? Agora vai, executa, né? Faz, tipo é isso aí. né? Agora... Nesse lado eu sou mais racional Aham. do que ele, porque eu sou menos perfeccionista do que ele. Eu não sou nada perfeccionista. Então. Eu tenho uma ideia, eu executo, vejo se deu Exato. certo, valido. Aham. E aí, meto em É isso prática. aí. Porque é muito bom. o perfeccionismo também atrapalha Impede. muito a pessoa, né? Porque ela vai querer, né? Enfim. É isso aí. A gente já tá chegando No próximo podcast a gente fala do A gente já tá chegando no finalzinho do nosso podcast. Todo mundo já tem 1h e pouquinho aqui, muita informação. Gente, tá muito bom, meu Deus, não é que tá chegando no final porque tá ruim, não. Tá muito bom. Mas aqui, eu queria fazer umas perguntinhas rápidas, perguntinha flash, né? Vamos lá. Uma frase que te inspira. Nossa, uma frase que me inspira. Pode ser um versículo também, né? Tem um versículo em Filipenses que fala, não sei se é Filipenses ou se é Romanos, mas que fala sobre o pensar.
sobre tanto aquilo que você tem que ter na sua cabeça constantemente. Tanto no pensar, no efetuar, Mas e tem a renovação da sua mente, que é uma das que sim. mexe mais Romanos comigo. 8, não é isso? Que eu acho que é né? Romanos. Romanos 12, eu acho. 12. Romanos 12, Renovar. É. Você está sempre renovando Não vos a sua mente. conformeis- Não vos com este- conformeis com este este mundo. mundo, mas Transformai-vos. transformai. Nossa, uma frase que me inspira. Pode ser um versículo também, né? Tem Deixa eu um ver. versículo em Filipenses que fala, não sei se é Filipenses ou se é Romanos, mas que fala sobre o pensar. Sobre tanto aquilo que você tem que ter na sua cabeça constantemente. Tanto no pensar, no efetuar, Mas né? e tem a renovação da sua mente, que é uma das que mexe mais comigo. 8, não é isso? Que eu acho que é Não, Romanos. Romanos 12, eu acho. 12. Romanos 12, Renovar. Você está sempre renovando Não vos a sua mente. conformeis- Não vos com este- conformeis com este este mundo. mundo, mas Transformai-vos transformai-vos pela pela renovação renovação da da vossa vossa mente. mente. E não se conformeis com esse mundo, não é o mundo em si. É esse mundo. Sim. É eu. Então, é você não se conformar com você neste momento em que você está. Não aceitar a vida que você tem. E, cara, se eu preciso mudar e se eu posso crescer, por que não? Vão renovar essa mente, vão trazer coisas novas, vão ler livro, né? Vão buscar conhecimento, né? E essa renovação, né? Tu até abriu o versículo, ela fala assim, para que experimenteis qual A seja boa, a boa... perfeita e agradável vontade do Pai. Porque não tem como a gente experimentar se a gente não mudar a nossa mentalidade. Então, por isso, não vos conformeis com esse mundo. Por quê? Porque a gente tem toda uma informação de pai, mãe, escola, religião, impregnado ao longo dos 30, 40, 20 anos. Então, esse mundo que você tem hoje não precisa ser assim. Ele pode mudar, né? Mas você vai ter que renovar sua mente para você experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável. Legal. Agora uma outra perguntinha. Um momento marcante na sua trajetória. Um momento marcante, não, teve vários, mas eu acho que um que marcou muito na minha profissão foi a coragem de trazer um professor da França para dar aula no Brasil, Uau. internacional. Que legal. Foi um desafio muito grande trazer o Lumas, porque ele era uma pessoa que eu vi pela internet, falei, um dia eu vou lá em Paris e vou fazer esse curso com ele. E aí eu mandei uma mensagem tipo, despretensiosa e falei, quando que você vem para o Brasil? E aí ele falou que precisava de um espaço, e eu falei, então tá, eu vou arrumar um espaço, e você vem? E ele falou, vou. E aí eu mandei a foto do espaço que eu tinha em cima da casa da minha mãe. E ele falou assim, pode ser, dá para 12 pessoas? Eu falei, dá. Aí quando ele falou, pode ser, eu vou, aí eu tive medo. E eu falei, Tremeu. agora como que eu vou trazer esse homem para cá? Para cá, em cima da casa da minha mãe? Eu vou enfiar esse homem aonde? Pra ele dormir onde? Porque ele é um internacional. Esse é o problema do executor, né? Ele só vê as consequências depois. Só. Foi o que eu falei, que se der errado, você vê depois quando descobre. E ali foi um desafio. Aí foi quando eu chamei uma parceira, amiga minha, para me ajudar a trazer ele, e a gente levou ele para São Paulo e foi um sucesso. E o outro que foi um desafio muito grande e foi recente, foi trazer também um professor da Inglaterra famoso para Vitória. Ela tá internacional, hein, Santo. gente? Que isso? E esse foi bem desafio, esse foi bem de Deus, assim, para mim, uma resposta que Deus me deu no dia que eu estava sentada, porque são vídeos que eu reposto de internacionais, mas que 3 anos atrás eu repostei um vídeo dele, era apaixonada pelo trabalho dele. E no dia ele estava na minha sala, na minha casa, no meu ateliê, dando aula. E ele falou, não, pode sentar, você vai fazer o curso. Eu falei, não, mas eu só organizei. Senta, você vai fazer o curso. Em inglês, né, que eu não entendia nada que ele falava. Tinha intérprete lá falando. E aí eu estava sentada assistindo e fazendo a aula dele, de uma pessoa que eu repostava vídeo e que eu trouxe para o Brasil. E, tipo, foi um presente de Deus e Tipo, eu senti igual o João, eu sou a mais amada. E vocês que lutem. Tipo isso. Gente, que legal. Agora, me diz aqui, um livro que você indicaria para os empreendedores? O Segredo da Mente Milionária. Segredo, né? E tem O Segredo da Mente Milionária e O Mais Esperto que o Diabo. São 2 livros que mexeu muito comigo. Que fez... E esse Quem Pensa Enriquece, né? Deixa eu ver aqui.
Ó, de Napoleão tem ali, Hill. tem ali. Mas o segredo da mente milionária, ele meio que junta o Quem Aham. Pensa Enriquece, porque ele faz a pessoa pensar um pouco fora do local dela, né? Da zona de conforto dela, daquilo que ela não olhava, ela passa a olhar. Quem Pensa Enriquece, ele é mais robusto nas informações e faz com que você realmente pense. Que ele fala, se você pensar, realmente você não faz ou faz, né? As decisões são suas, a gente nunca pensa por nós. A gente, quando vai tomar uma decisão, na maioria das vezes a gente toma a decisão porque a gente está pensando com a cabeça do outro. O que, que o outro vai achar se isso der certo ou se der errado, ou se não der em nada, né? Julgamento. Agora, uma dica para quem quer começar no digital. No digital, é posicionamento na rede social, é ir para o Instagram. Eu falo que o Instagram é a nossa loja de graça e você pode transformar ela numa boutique ou num bazar. E isso vai depender do seu posicionamento. Então, a pessoa, quando Ou um entra brechó, ali... né? No brechó, exatamente. É o bazar e brechó. Então, ela pode ser uma boutique, a sua vitrine, e é de graça, porque você não paga para estar ali, não paga para usar. Você vai pagar depois um tráfego para trazer pessoas. E você pagaria se você abrisse uma loja na rua, porque você vai ter que fazer panfleto, vai ter que fazer Sim. publicidade. Então, é a Pagar mesma coisa, aluguel. pagar aluguel. Então, acho que para quem quer começar no digital, é o posicionamento ali primeiro ir para a rede social, ir para o Instagram, mas ir já, tipo, arrumando a casa. Como que eu quero que as pessoas me vejam? Qual é a imagem que eu quero passar? Faz esse dever de casa primeiro. Eu vou começar com isso, Como eu ótimo. quero ser vista, Como eu quero né? ser vista? O que eu quero que as pessoas falem de mim? E isso é muito forte, porque quando eu comecei na confeitaria, eu falava isso. Como que eu quero que as pessoas falem? E eu ouvia as pessoas falando exatamente a frase que eu repetia. Aham, que legal. Eu quero o bolo da Luciana, mas é caro. Não interessa, é o dela que eu quero. E as pessoas falavam, e elas comiam e gostavam, e voltavam. E eu ouvia elas falando aquilo que na minha cabeça ficava o tempo todo, entende? Eu quero. Eu quero. Eu quero também. Vai nem dormir Vai nem pensando dormir. no doce. Vou falar com a produção que tá ali hoje. Ali. Falar com a Produção, tem que levar um bolo lá em casa lá, produção. Ai, gente, sensacional. Olha, A né? produção tá indo comer bolo lá em casa. Deve deixar quieto. Não vou falar isso aqui em público, não, mas vou deixar quieto. Eu falo casa de ferreiro, espeta de pau. A mãe não faz nem Ai, pro aniversário Deus do dos filhos céu. mais. Gente, chegando aqui no nosso final, quero de todo o coração agradecer a Luciana Santos. Foi sensacional, tá? Muito bom. Muito bom, trouxe muito aprendizado, né, para nossa audiência, para mim também, né? Muitas coisas eu fui aqui, opa, sabe quando eu te dou uma chicotada? Ei, tá vendo aí? Tá vendo? É assim, um grande problema dos ativadores, né? Eu tenho esse problema comigo, né? Eu ativo muitas pessoas e algumas coisas eu deixo passar para mim mesmo, entendeu? Então, assim, você gera muita transformação e tem coisas que você olha para você, peraí, você tem que mudar isso aqui também, cara. Tipo assim, Eu também sou ativar. assim, eu me vejo muitas vezes nesse lugar. E aí eu vejo e volto a rota e corrijo. E faço. Se eu ativo as pessoas, eu tenho que me ativar. Isso, é importante É isso você ter essa visão Mas sistêmica. é legal também porque eu tenho mentoria. Eu também estou inserida numa mentoria. Então, eu recebo, eu tenho, tipo, da onde buscar para dar. E para eu me ativar o tempo todo. Para eu não ser só uma ativadora. Eu preciso estar recebendo também para ser ativada e poder ativar. Porque é um degrauzinho, né? É uma escadinha, não tem jeito. Eu tô aqui, tem pessoas aqui, tem pessoas aqui. A gente vai estar sempre no... A gente é produto do meio. A gente vai estar aprendendo e ensinando, aprendendo e ensinando, o tempo todo. Que legal, que legal. Luciana, eu queria que agora você desse um recado para essa linda audiência, olhando para aquela câmera ali, né? Dá um recado inspirador, seja confrontante também, olha, ativa. Não, tô brincando. Mas assim, que Deus colocar no seu coração, traga uma mensagem específica, direcionada, né, para essa audiência e aproveita para as pessoas que, né, conhecer o seu trabalho, tá caminhando, assim, aprendendo com você também. Fala também do seu @, no seu Instagram, né, que depois a gente vai mencionar lá na... Então,
A mensagem que eu posso deixar, né, para vocês é a mesma frase: comece com o que você tem. Não deixa que o perfeccionismo ou a falta de alguma coisa impeça você de fazer. Porque não existe falta, existe o que você tem, o recurso que você tem agora, que é... Jesus tem uma parábola muito interessante que é dos talentos, né? São 5 talentos, 3 talentos e 1. Você tem ou 1 talento, ou 2, ou 3. Você vai descobrir no caminho. Mas se tiver 1, não enterra o que você já tem. Porque você vai ser cobrada por isso. Então, pega esse 1 talento e transforma ele em 2, transforma ele em 3 e vai multiplicando. Você vai ser cobrado. Todos nós vamos ser cobrados do talento que nos foi entregue. Ninguém ficou sem talento. Não teve nenhuma pessoa na Terra sem talento. Alguma coisinha aí dentro está escondida que tem. Só você olhar para o espelho e falar: ela disse que tem, então vou ter que achar. E não dorme com esse barulho, tá bom? Me segue na rede social, Instituto Luciana Santos. E se tiver alguma confeiteira, né, que está aqui nos assistindo, e quiser começar a ensinar, comece. Tem pessoas esperando exatamente o que você tem para ensinar. Não, mas já tem muitas pessoas famosas, já tem muita pessoa com milhares de seguidores, já tem muita gente que já faz a mesma coisa, mas tem gente que quer aprender com você, ela quer de você, ela quer o seu jeitinho de ensinar, ela quer o seu jeitinho de falar, ela não quer da outra pessoa. Então, só faça, só comece. Uau! Perfeito. Bater palma aqui, vamos. Legal, legal. Gente, muito obrigado, né? Mais uma vez você está aqui assistindo aqui o ID Podcast. Né? Quer falar alguma coisa, mozinho, para finalizar? Eu acho que você vai dormir com muitas dores hoje, né? Nossa, hoje Acho que eu sei que hoje foi alguém paulada. não vai dormir com esse barulho. Mas eu estou muito feliz por tudo que a Luciana compartilhou aqui com a gente. Feliz também pela sua entrega, pela sua evolução, né? Por acompanhar uma história tão bacana, tão bonita, né? De ver como você foi se superando e não se limitou, né, aos desafios, né? Mas fez o que a palavra diz, né? Multiplicou o seu talento e continua multiplicando e tem inspirado também muitas pessoas, né, a multiplicar o seu talento também. Então, estou grata ao Senhor e feliz por mais uma vez estar aqui gravando esse podcast e ter o privilégio, né, gente? Porque cada vez que a gente está aqui é muito aprendizado, né? Eu tenho aprendido é uma muita escola. coisa. E hoje você foi a pessoa, né, que Deus usou para trazer todo esse conhecimento, não só para nossa audiência, mas principalmente para a gente aqui da mesa. Com certeza. Foi um prazer. Amém. É isso aí, gente. Essa é a proposta do ID, né? É falar de inteligência, desenvolvimento e espiritualidade. O canal, né, que vai gerar valor para a sua vida. Muito obrigado e não se esqueça, tá, de comenta, Curta, curte compartilha. e compartilha. Isso aí. E se inscreve no canal Se inscreve, também. ative o sininho aí para os próximos episódios. Tá? Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe, Luciano. Muito obrigado. E vamos terminar falando uma palavrinha aqui, então, todos nós juntos aqui? Tem que olhar para a câmera do meio, então, né? No 3 a gente fala começa, tá bom? Tá bom. Então, bora lá. 1, 2, 3. Começa! É segredo é começar. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Fique com Até o Deus. próximo Tchau, tchau. Até a episódio. próxima.